Oi, sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente. Estou aqui cobrindo a 52ª edição do Festival de Brasília. Vou conversar um pouco agora com Anne Celestino, que é a atriz protagonista do filme Alice Júnior e que é de Pernambuco. Anne, antes de falar um pouco de Alice, fala um pouco de você, quem é você, quantos anos você tem, como é que você chegou a esse filme? Meu nome é Anne Mota. Pode pegar? Tá bom. Meu nome é Anne Mota, eu tenho 21 anos, eu faço teatro em Recife, faculdade de teatro lá. Eu cheguei em Alice Júnior em 2016, faz muito tempo, ainda menor de idade, por meio de um teste na internet e tal, seleção de elenco via internet. Mas a outra versão dessa história também, que a versão que minha mãe mandou uma mensagem para o Berta, que é o roteirista de Alice Júnior, dizendo que ela tinha uma filha trans, que estava muito interessada e etc. Então tiveram essas duas versões. Certo. E me diz uma coisa, quando tua mãe mandou essa mensagem, ser atriz era algo que tu consideravas ou não? Ou você nem pensava, você estava estudando para, sei lá, fazer vestibular para qualquer outra coisa? Então, desde pequena, minha mãe sabia que eu ia para esse ramo das artes, ramo artístico e tal. Meu maior sonho, assim, era ser cantora. Nunca deu certo, nunca tive essa voz, mas eu fiz teatro quando criança. O que despertou minha paixão por teatro e o que me fez querer depois, quando eu cresci, já tinha saído, etc., voltar a fazer. E daí, quando minha mãe mandou essa mensagem, eu já estava fazendo teatro, eu já tinha voltado a fazer. Aqueles cursos livres e tal, mas já tinha voltado. Então, eu já estava nesse caminho. Certo. Alice Júnior é um longa que foi exibido ontem aqui em Brasília e que conta a história de Alice Júnior, que é uma jovem trans que ainda é bebê, boca virgem, que não deu seu beijo. Anne, queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua experiência de ser uma jovem trans. No filme, a Alice é super apoiada pelo pai, Jean Genet, é um pai parceiro, é um pai que, enfim, que talvez não seja a realidade da maior parte das famílias de jovens garotas trans. Se você pudesse falar um pouco sobre como foi a tua experiência com a tua família e essa experiência de ser também uma jovem trans numa cidade como o Recife. A gente sabe que o Brasil é o país onde os índices de violência contra a comunidade LGBTQ são assustadoramente altos. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho que, tipo, com a minha família foi bem... Minha mãe foi bem de boas. Com minha mãe no início foi bem de boas. Com meu pai... minha mãe sempre me apoiou muito. Tem irmão? Eu tenho uma irmã por parte de pai. Minha mãe sempre me apoiou muito. No início, porque eu me assumi muito cedo também. Eu me assumi enquanto pessoa trans com 12 anos. Aí com 12 anos eu vi um documentário na internet. Eu não sabia como a própria Alice fala. Spoiler. Não sei se, enfim, eu não sabia da existência do termo trans. Eu também não sabia da existência do termo trans. E aí, quando eu vi a existência do termo trans, através de um documentário que eu assisti no YouTube, que é o My Secret Self, Meu Eu Secreto, sobre crianças trans, eu tinha 12 anos quando eu vi, eu disse, eu me achei. Um mês depois eu mostrei pra minha mãe, ela em 10 minutos de documentário já chorou muito, porque ela já entendeu. Depois de um tempo já contei pro meu pai. A gente ficou muito de boas até eu realmente transicionar, que foi durante o meu intercâmbio. Quando eu transicionei, a gente passou um ano e meio sem se falar. Aí hoje em dia a gente já tá numa relação que eu nem lembro que a gente ficou sem se falar. Isso já evoluiu muito. Porque hoje em dia, por exemplo, ele me vê e fala, filha, que linda. E aí são avanços. Com minha mãe sempre foi tudo muito de boas também. E eu vou ter que admitir que eu esqueci a pergunta. Não, eu perguntei sobre como era justamente a tua relação com a tua família, porque no filme a gente tem a Alice super próxima do pai, é um pai super parceiro. E como foi para você ser essa garota trans no Recife, que é uma cidade que pode ser tão preconceituosa e violenta como o resto do país? Obrigada. Então, eu acho que não só Recife, mas como o Brasil todo, tem muito a aprender ainda sobre como tratar pessoas trans, tanto na saúde quanto na educação, em diversos aspectos, na verdade. Mas foi difícil. Hoje em dia eu considero que... Eu acho que envolve vários fatores, amadurecimento. Hoje em dia eu me sinto mais confortável comigo mesma também. E isso me inibe de ficar tão magoada e chateada com certas coisas que acontecem. E o que eu vejo também hoje em dia é que certas coisas, certos tipos de transfobia acontecem menos comigo também. Mas é muito difícil, principalmente em Recife. Tipo, eu estudei... Quando eu voltei do intercâmbio, eu fui tentar estudar, né, obviamente, porque eu ainda estava no ensino médio.
E eu não estava conseguindo, porque não tinha colégios que me aceitavam só pelo fato de eu ser trans. Então eu acho que isso já é uma boa base para mostrar o quão o Recife ainda não avançou muito, mas está avançando também. O que esses colégios falaram? Fiquei curiosa agora. Assim, eles falavam que, olha, não tem lugar na nossa escola para você, era uma coisa assim? Então, tinha os mais diversos tipos de desculpas esfarrapadas. Tipo, teve um colégio que disse: a gente não vai poder garantir a proteção dela. E aí minha mãe, quando ouviu isso, e eu também quando ouvi isso, pensei a mesma coisa. Tipo, então todos os alunos que estão aqui, vocês não podem garantir a proteção deles também, né? Se vocês não podem garantir a minha deles, vocês também não garantem. Teve colégio que para mim esse foi o pior, na verdade, que o diretor, quando a gente sempre pedia, eu e minha mãe, porque eu entrei nessa com minha mãe, eu sempre ia com ela nas reuniões, ela ia comigo também, e aí teve um dos colégios que foi o pior, que, enfim, o diretor do colégio falou pra gente: não é melhor você fazer um supletivo? Antes de qualquer coisa, não é melhor você fazer um supletivo? Tipo, o diretor de um colégio já estava negando o meu acesso à educação, dizendo: faz um supletivo. E você fez supletivo? Eu terminei fazendo supletivo, pois é. Não depois desse diretor. Depois desse diretor, eu ainda consegui achar uns colégios, 2 que eu estudei, na verdade, que tinham propostas muito boas para pessoas trans lá. Eu era a primeira, mas eles aceitaram muito de boas o que eu pedia, que na verdade é um direito, mas enfim. Mas acabou que mesmo nesses colégios, nem todas as pessoas, alunos e às vezes até professores que estão lá, te tratam bem, né? Então acho que com isso dá para entender o que aconteceu, né? Eu ouvi muita coisa. Importante, então, que as pessoas que estejam vendo isso aí se conscientizem, falem com seus diretores de colégio, que digam: a gente precisa estar com as portas assim abertas e escancaradas todas, portas, janelas para todo mundo, né? Não só para quem vive dentro do espectro da heteronormatividade, né? Mas, Anny, vamos falar um pouco agora de Alice Júnior. Alice faz uma travessia também, né? Ela sai do Recife, vai morar numa pequena cidade do Paraná e também enfrenta... Fala um pouco da trama do filme, do que ela enfrenta. Então, Alice Júnior é uma garota trans mimada, cheia de privilégios, que de repente ela tem que se mudar para uma cidade, um interiorzinho super pequeno, para estudar em um colégio católico enquanto garota trans. E no meio disso tudo, ela estava doida para dar o primeiro beijo dela, que estava quase garantido em Recife, e depois deixou de ficar garantido porque ela estava saindo de lá. E aí ela tem que aprender a lidar com as questões de lá, tem que aprender a lidar com as questões dela lá, e ainda dar o primeiro beijo. Que não é fácil. Né? Que não é fácil. Ainda mais no mundo midiático da internet, né? Que ela vai dar o primeiro beijo e ela tá o tempo todo ali falando com os seguidores dela, do Twitter, né? Enfim. Como é que foi para você essa linguagem do filme, que é uma linguagem que simula muito essa coisa que a gente tem na vida real, né? Você tá ali postando um conteúdo e recebendo um feedback imediato, né? Então, eu acho que eu consegui lidar bem com isso, porque eu sempre usei a internet. Assim que eu saí do meu intercâmbio, eu já fui para um canal no YouTube e eu já fui para um blog. Porque eu estava usando aquilo exatamente como ferramenta de me conectar com pessoas iguais a mim. Já que eu não estava me sentindo apoiada, contemplada, protegida. Onde eu estava, nos lugares que eu frequentava, eu fui procurar isso. Eu procurei, Alice também. A Alice procurou por meio do vlog, por meio do reality show que ela participa, enfim, quem assistir o filme vai entender. Para a gente terminar aqui, Anny, eu queria que você falasse um pouco da importância política de você, uma jovem atriz trans, ter exibido esse filme aqui em Brasília. E o que é que você acha, que mensagem você passaria para as pessoas que ainda não viram Alice Júnior, mas que já devem estar morrendo de curiosidade agora com todo esse zum. Eu acho que é bastante simbólico o fato de eu estar aqui, eu enquanto pessoa trans, representando um filme que eu protagonizei, que é sobre a vida de uma jovem trans, e em um dos maiores festivais de cinema do Brasil, quando eu subi naquele palco ontem para dar aquele discurso contra a transfobia, depois passou um filme que, assim, para mim é incrível, e a recepção do pessoal com esse filme também foi extremamente emocionante. Então, foi bastante simbólico, foi aquilo, a minha fala de estamos aqui, ocupando, existindo e resistindo, e vamos continuar fazendo isso, é a prova de que, putz, eu subi naquele palco.